Aqui é Carol Albuquerque, estou aqui numa inspiração matinal para trazer mais uns 2 ou 3 pilares para a gente, sempre juntando com alguns outros, né? Lembrando que o que eu estou trabalhando aqui e trazendo de informações tem muito a ver com o livro Os 9 Pilares da Saúde Integral, que já está online, além do e-book, já tem ele impresso também nos sites da Amazon, da editora Lux, e nas grandes vendas aí online de livros. Ainda tem alguns exemplares físicos, para quem quiser adquirir o físico. E comigo ainda tem outros aqui também, para quem quiser mandar mensagem em inbox, eu mando devidamente autografado. E hoje eu vou falar do movimento, do Sol e de mais algumas coisinhas que eles se interpenetram aí com outros pilares. E para quem está chegando aqui agora, a proposta aqui do canal é justamente a gente retomar, fazer aquele caminho de volta para casa, que eu digo, principalmente para quem está com alguma questão de saúde, com algum problema, ou com alguma coisa que demande o uso de medicamentos, demande remediações, aquelas dores de cabeça, dor da coluna, dores frequentes de uma forma geral, ou realmente doenças crônicas que demandem esse acompanhamento mais de perto. Eu já tive muitos e muitos diagnósticos, entrei em remissão em vários, e esse livro, Os 9 Pilares, foi muito do que eu trouxe de aprendizado e do que eu aplico na terapia e hoje na nutrição funcional também. Então hoje eu estou aqui logo depois da minha caminhadinha, não foi aquele exercício físico extenuante do dia, mas como eu trago no livro essa proposta de trazer alguns pilares para a gente reverter processos de degeneração no nosso organismo. Porque eu consegui entender e tento transmitir isso aqui, que o nosso organismo é plenamente regenerável. A gente tem essa inteligência, só que a gente precisa pensar de uma nova forma a nossa vida, o nosso estilo de vida, racionalizar menos, pensar menos, trazer menos para o mental, porque hoje a gente está muito no automático. Por isso que eu falo que a gente está desconectado. Estamos desconectados, a mente do corpo físico. E a gente acha que consegue controlar tudo isso aqui. Infelizmente não é bem assim. Então o nosso mental ele vai muito além do que a gente pensa que é o cérebro e do que a gente pensa que está pensando. Porque ele traz muito do que está no nosso inconsciente, naquilo que a gente sente ou não tem sentido e não tem percebido. E acaba gerando essa desconexão do que a gente está pensando, do que a gente está sentindo, do que a gente está fazendo e do que o nosso corpo está manifestando na nossa vida. Muitas vezes, né? Quantas vezes a gente acha que vai falar alguma coisa e quando vê o resultado é o oposto e nem consegue falar exatamente aquilo que a gente queria falar. Então, tentando deixar em termos práticos, o livro traz muito mais das explicações e eu venho tentar trazer aqui mais da vivência, né? Mais do que seria isso na nossa rotina. Então hoje falando do movimento e do Sol, da importância do Sol na nossa vida, que é um dos elementos, eu coloco no livro como um elemento importante para reequilíbrio emocional, mas como eu venho tratando, né, esses 9 pilares, todos eles têm uma interferência nos 3 níveis, por isso que é uma jornada de corpo, alma e espírito. E aqui a gente pode pensar o Sol como aquele elemento que traz a luz e a informação de movimento para a nossa vida e de reconexão. O Sol reprograma. Todas as nossas células têm sensores luminosos. E quando a gente está com alguma questão de sono, por isso que eu digo que um pilar interfere no outro diretamente, e às vezes é a falta de um que está desequilibrando o outro. Então, quando a gente tem algum problema de sono, por exemplo, o Sol é bastante interessante como um reprogramador da nossa glândula pineal, principalmente de manhã. Eu já fiz tem um tempo, eu não tenho acordado no nascer do Sol, não tenho conseguido essa proeza, principalmente nesse tempo, né, o clima mais frio, mas faz toda a diferença quando, assim que a gente acorda, a gente olhar para a luz natural. Então, em vez da gente pegar o celular e olhar o horário, olhar mensagens, olhar, primeira coisa, acorda, se situa, volta pro corpo.
e vai tentar abrir uma janela. Por menos que você tenha luz natural, realmente possa olhar o sol da sua janela propriamente. Claro que a gente não vai olhar direto para o sol depois que ele já está alto, mas olhar para essa luz natural vai levar uma informação para o nosso cérebro importantíssima, através do nosso nervo óptico. Então, a gente é científico. E vai bater lá no seu cérebro e vai falar, opa, hora de acordar. Hora de produzir cortisol. E isso vai começar a reprogramar. Se você começa a fazer isso, né, vários dias aí na semana, que é uma coisa que a gente realmente perdeu, a gente fica na luz artificial e fica na famosa luz azul de noite, e não dá aquela informação para o corpo, olha, o sol chegou, vamos acordar. E ao mesmo tempo, quando o sol se põe, a gente sair dessa luz fluorescente o máximo que conseguir, sair das telas e começar a mandar essa mesma informação para o corpo. O sol não está mais aqui. A gente começa a entender lá no inconsciente, lá no nosso sistema autônomo, que já é hora de baixar aquela produção de cortisol, que naturalmente ela já tem que ir baixando depois desse pico que dá de manhã, e começar a produzir melatonina e os receptores trabalharem para melatonina para a gente aprofundar o sono. Então, quando a gente desconecta, esses elementos podem ser bem importantes para a gente começar a reconectar e colocar novas informações para o nosso organismo, para ele mesmo se autorreprogramar. Ele tem essa inteligência, como eu venho dizendo. E no livro eu trago muitas, né, dessas informações e dessas questões aí mais científicas que a gente pode confiar que não é da cabeça de loucos e lunáticos, pelo contrário. Tem muito fundamento. E hoje a gente vê uma fotofobia, como dizem, né? Estamos todos com fobia da luz solar. Com certeza tem tido mais radiação, tem tido explosões solares, tem umas questões aí astronômicas que a gente não pode considerar, mas isso não vai necessariamente retirar a importância de a gente olhar para essa luz natural ao longo do dia, de preferência nesses primeiros momentos da manhã, naquele momento que a gente acorda. Realmente ir para a janela e olhar o céu azul, olhar as cores e trazer essa nova informação, nova porque a gente esquece, né? Ficamos realmente muito tempo desconectados dessa maneira natural de nos mantermos saudáveis. Então, por isso a saúde integral. A gente pensa de muitas formas de tentar reconduzir o nosso corpo para essa forma natural de se reprogramar e de se autoprogramar ao longo do dia e dos dias. E isso vai desestressar a gente, como eu falei. Essa pequena informação já vai mexer lá na regulação do nosso cortisol. E o que o movimento tem a ver com isso? O sol é um elemento, como eu falei, importante de movimento. Ele impulsiona. Se a gente for pensar que é aquilo que a gente deixa lá esquecido, molhado, dentro do armário, escuro, que mofa, isso acontece com a gente. Então, quando a gente não está em movimento, quando a gente não tem luz para movimentar, pensem, né, que o calor, ele coloca em movimento. Percebam que quando a gente está mais, né, no verão, a gente tende a ficar mais agitado. Então a luz do sol e essa informação da luz natural vem para dar esse movimento. E quando a gente está muito sedentário, e hoje o sedentarismo é comprovadamente uma das maiores causas de morte a longo prazo. É porque não é assim, né? Eu estou sedentário há uma semana, eu morri. Não. Mas é o sedentarismo, sim, que vem trazendo tantas doenças crônicas e não transmissíveis, como, né, falamos. A própria síndrome metabólica tem muito a ver com a falta do movimento. E aí a gente se desconecta, a gente perde essa autonomia do corpo, de entender a hora que é para descansar, a hora que é para realmente ter atividade. A gente se desconecta desse elemento natural que dita para o nosso corpo quanto que a gente tem que estar descansando, quanto que a gente tem que estar realmente em atividade. E aí, com essa desconexão, e além de não se movimentar, a gente acaba mofando, evoluindo em termos físicos, né? Nossa bioquímica vai decrescendo essas nossas possibilidades de saúde dentro do organismo. Então, o movimento, para além de trazer essa função de um exercício físico mais intenso, trazer benefícios, né, musculares, sistema cardiovascular, ela tem essa função de tirar a gente do sedentarismo. E se a gente consegue fazer um mínimo de exercício
nessa luz do sol, aproveitando essa luz natural, isso vai interferir de uma forma muito benéfica em todos os níveis. Até porque a gente vai estimular essas células, como eu estava falando, esses receptores de luz, da luminosidade, para movimentar. A gente traz essa informação para o nosso corpo, além de trazer aquela sensação boa, se ainda for para um parque, melhor ainda, de reequilíbrio que a gente sente quando a gente caminha por uma floresta, quando a gente põe os pés na terra ou na grama, preferência, né, na terra. Isso realmente descarrega, isso dá uma força para o nosso organismo, fisicamente falando, e vai interferir no nosso emocional e vai interferir nessa autorregulação que a gente está falando aqui, de saúde. E aí a gente começa a reprogramar para essa saúde integral. A gente começa a se reconectar com esses ciclos internos do organismo, a gente consegue fazer essa mudança de uma forma mais fácil. Então, esse final de semana mesmo eu estava montando um protocolo alimentar e hoje eu faço na minha primeira consulta, uma primeira consulta de esclarecimento. Então, eu não faço um protocolo dieta fechada. E às vezes a pessoa fica perguntando muito porque ela não entende esse raciocínio, que não é muito racional, de alguns elementos que a gente coloca ali, eu principalmente, né? E eu trago a aromaterapia, eu trago essa coisa de fazer um movimento no sol, e aí coloco alguns elementos na alimentação, quando eu menciono no livro, né? Os brotos e germinados, porque eles trazem a informação da luz solar. E a gente era para consumir mais crus, alimentos crus, porque justamente eles têm a energia vital que a gente precisa. Quando a gente para de se movimentar, a gente começa a mofar, porque a gente se desvitaliza. E aí fica faltando movimento, fica faltando a informação da luz do sol para manter a gente em movimento e não mofar. E esses alimentos que a gente consome vão trazer também um pouquinho para a gente dessas novas informações de saúde. Lá para nossa microbiota, e quem não se lembra, vai lá na primeira live sobre o intestino, e a gente começa a fazer esse removimento aqui no organismo, né? Começa a colocar novamente em movimento. Então, e outra coisa, para quem está tentando emagrecer e não consegue, acha que precisa ir para academia e fazer a dieta fechada, gente, já está comprovado, foi feito um estudo para pessoas, mesmo obesas, mesmo que não estão conseguindo emagrecer, e aí, eu não tenho tempo de caminhar. Tá bom, você tem aquela 1 horinha de almoço. Quando você terminar de caminhar, de almoçar, você caminha 5 minutos em volta da quadra. Quando você terminar seu café da manhã, se você conseguir fazer 5 minutos de caminhada, ou subir escadas para chegar no seu local de trabalho, e de noite de novo, ou antes de jantar, preferência após o jantar, né, dependendo da hora que você janta, se você janta, come muito, faça mais 5 minutos. Se conseguir desses 5 minutos ser 10, 10 e 10, você já caminhou 30 minutos durante o dia. Então você já trouxe novamente o movimento para sua vida, você já trouxe essa informação, e se você quiser somar isso com esse olhar para a luz natural, depois me conta aqui. Faz isso 1 semana. E você vai sentir, a gente começa a sentir realmente, como eu estava falando, não é racional, a gente tem que começar a sentir, a ressensibilizar o nosso corpo. E aí a gente percebe um movimento diferente. A gente realmente percebe umas sensações diferentes, a gente começa a ficar nesse estado de maior presença, naturalmente. Então, para quem tem dificuldade já de meditar, chega de noite, a mente está muito acelerada, experimenta. Colocar essas caminhadas aí ao ar livre, o máximo que você conseguir. Às vezes não é no sol, não é no parque, mas é como eu tô falando. Mesmo sai do escritório, caminha depois do almoço. Faz essas 5 a 10 minutos de caminhada e depois de noite de novo, e se puder de manhã de novo. E pelo menos 20 minutos, né? Se for 10 e 10, 15 e 15, se chegar em 30, melhor ainda. Porque de acordo com essa pesquisa, as pessoas conseguiram sim emagrecer mais um pouquinho, sem ter que cortar mais calorias, percebe? Então, muitas vezes é trazer essa informação para o corpo e falar, ele começa a entender, né? Tá tudo bem, eu tô te dando alimento, tô te dando nutrientes fitoquímicos, né? Que às vezes a gente fala, é muito caro, precisa suplementar. Não é, porque a gente fica muito no automático, a gente fica muito desconectado das coisas que naturalmente informam o nosso corpo de saúde, desses movimentos de saúde, do ciclo para o corpo se manter de saúde.
E aí a gente acha que fica só aqui controlando. Agora eu vou desligar, agora eu vou ligar, agora eu vou acordar. E não funciona assim. Porque justamente as nossas sensações, nosso corpo, né? Viemos de dois seres biológicos, nosso organismo é uma biotecnologia que eu chamo. E essa biotecnologia é sim dependente de emoções, sensações, esses alimentos que a gente não vê, mas que são tão importantes para manter a nossa nutrição intracelular, a nossa nutrição energética, essa nossa disposição, que é justamente a nossa energia vital. Então, se a gente chega de noite exaurido dessa energia vital, que o sol, que os elementos, que um pouco de movimento traz para a gente, necessariamente a gente vai continuar com cortisol muito alto, porque o nosso organismo inconscientemente está entendendo. Eu estou desconectado, eu estou no automático, eu estou estressado e eu preciso lidar com isso aqui. Então a gente vai produzir mais cortisol ainda e o corpo, como ele está desnutrido e desconectado, como eu falei, ele vai entender, eu não posso descansar. Eu tô lá precisando ainda caçar o leão ou fugir do leão para não morrer. E a gente não dorme direito, percebe? Então tá tudo conectado. E são pequenos pontos, pequenas coisas que a gente pode colocar na nossa rotina, pitadas, que a gente consegue ir revertendo esses processos degenerativos e começamos a fazer o corpo reagir, retomar os processos de regeneração celular. E é nisso que o corpo começa a se reequilibrar e naturalmente vamos precisando menos de remédios e outros medicamentos, né? Que é para você tirar, como eu sempre falo. Não vai largar seu médico. Medicamentos são necessários naqueles momentos que são necessários. Mas quando a gente consegue começar a inverter, né, esses processos nossos de degeneração e começamos a voltar com esses processos saudáveis, né, de realmente saúde, colocar esses elementos e reequilibrar esses 9 pilares, principalmente, o próprio organismo começa a responder de uma forma e você vai ver que você vai dormir melhor. Não vai precisar de melatonina, não vai precisar de outras coisas. Inclusive, o organismo vai aproveitar melhor os nutrientes que você consumir. Da banana, que é o triptofano, a própria batata doce. Então, se puder comer mais raízes. Mas, se a gente estiver nessa desconexão, nesse automático, nessa loucura, e não fizer lá a higiene do sono, não sair da tela azul, a gente não consegue absorver, o organismo não vai conseguir metabolizar esses nutrientes, esses fitoquímicos tão importantes, e fazer isso funcionar para um sono melhor, entende? Então é isso. Hoje seria essa proposta de trazer mais movimento para sua vida, se estiver faltando. E se estiver faltando a luz natural, coloque mais ela na sua vida. Faça esse exercíciozinho de repente poder observar um pôr do sol, com o olhar direto para lá. Isso vai chegar no seu nervo óptico e vai começar a te reprogramar, sim. Ou se você puder, tiver a oportunidade, né, de manhã, de ver o sol nascendo, também é outra grande oportunidade de começar essa reprogramação na sua vida. E depois volta aqui e me conta, não deixe. De, inclusive, já encaminhar para quem precisa saber disso aqui, para quem está com problema do sono, eu sempre falo, né, a minha especialidade é insônia. Mas não é só isso, isso ajuda, isso tudo ajuda. Às vezes, quando a gente está precisando de medicação, e muitas vezes a medicação já até para de funcionar, tem a ver com isso, com esses processos que a gente não está tratando a causa dessa desconexão, dessa desnutrição e da intoxicação, que também é muito importante. Isso tudo ajuda, o movimento ajuda, o suor ajuda a fazer o detox, certo? Então não precisa ser aquele detox. Com pequenas pinceladas a gente começa a trazer essas informações de saúde para a nossa vida, certo? Então já encaminha, já curte, tá bom? E qualquer coisa comenta aqui. E o livro já está disponível online, seja o e-book, seja o impresso. Lá vocês vão encontrar mais informações e mais propostas de aromaterapia e de outras práticas para trazer esses pilares em reequilíbrio de volta para a sua vida, tá bom? Muita saúde para todos vocês e até a próxima.